Sabe aquela sequência genial de O Cavaleiro das Trevas em que o promotor Harvey Dent, interpretado pelo Aaron Eckhart, consegue o impossível? Ele prende todos os mafiosos de Gotham. Todos! Um milagre jurídico digno de filme da Marvel, mas feito com o roteiro da DC. How do the defendants plead? Como ele faz isso? Simples, coloca a máfia para delatar a própria máfia. É um festival de traição digno de reunião de condomínio. E tudo começa com um chinês chamado Lau, o contador que guardava o dinheiro da galera e achava que podia se esconder em Hong Kong. Spoiler? O Batman vai até lá e traz o sujeito de volta pendurado, igual bagagem de mão. Agora corta para 2025. Donald Trump está parecendo Harvey Dent versão maga. Ele arrumou o seu Lau e o nome dele é Hugo Carvajal, o delator que sabe de tudo sobre o Foro de São Paulo, esse consórcio do mal que faz a máfia de Gotham parecer grupo de escoteiros. E se tudo sair como o roteiro promete, o primeiro a cair é Maduro. Mas, como em todo bom dominó bolivariano, ele vai levar junto Cuba, Gustavo Petro e, claro, o Lula, que nesse momento deve estar com mais medo da delação do Carvajal do que o Coringa tem do Batman. Você já parou para pensar por que o Xandão vive sempre de cara fechada, mal-humorado e mandando prender meio mundo? Pois é, talvez seja porque ele não tem cabelo. A calvície não afeta só a aparência, derruba a autoestima, o bom humor. Homens e mulheres, principalmente na menopausa, sabem bem o peso disso. Mas calma, porque tem solução. Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age direto na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. É fácil de usar, indolor e indicado para todas as idades. E atenção, quem ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de 70% e ainda leva um brinde especial. Entrega rápida, resultados rápidos. Então peça já o seu Hair Leo e recupere seu cabelo e sua autoestima, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais um Xandão. Brasilinas e brasileiros, segurem seus lencinhos, porque hoje a sessão é curativa. Vamos cuidar daquela ressaca moral coletiva chamada política internacional em 2025. Peguem a pipoca e a bandeira, porque tem peça de teatro, denúncia, traição, delação e oferta de tudo no cardápio. E quando eu digo tudo, não é metáfora. O Trump mesmo disse que Maduro ofereceu tudo, porque não quer se dar mal com os Estados Unidos. Logo de cara, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solta a bomba na coletiva e diz: Ele ofereceu tudo, ele ofereceu tudo. Reparem na elegância da frase, repetição dramática, quase um refrão de funk. Parece até título de filme pornô. Ele ofereceu tudo 2, o retorno da diplomacia. That Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, offering mediation. What should we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, guys. Thanks, guys. Let's go. Mas quem oferece tudo para um país que tem porta-aviões e jeito de chefão de franquia de fast food? É igual oferecer só o seu dedinho para um leão faminto e acreditar que vai ser poupado. Você acha mesmo que o bichano vai se contentar com 10 gramas de carne quando pode te devorar inteiro? E o Trump não detalha o que foi oferecido e recusado. A cena é óbvia, Maduro encurralado e os aliados dele também. Com certeza o bigodudo ofereceu até as calcinhas. Mas quem quer calcinhas sujas, né? Porque ele deve ter se borrado todo a essa altura.
Segundo o Miami Herald, porta-voz dos segredos que vazam melhor do que mensagens de ex, houve 2 propostas apresentadas por gente do alto escalão chavista. A vice do Maduro, Delcy Rodrigues, que com esse nome de atriz velha que fala palavrão nunca seria levada a sério mesmo, tomou a linha de frente. As 2 propostas tinham uma coisa em comum: Maduro sairia da cadeira principal. Mas atenção, era para ele sair e ficar. Tipo aquele amigo que sai da casa da noiva no dia do casamento, mas promete que vai continuar morando com a sogra. A primeira proposta, de abril, era um conto de fadas para comunista. Maduro sai da presidência, mas fica na Venezuela com dignidade e garantia de segurança, negociando petróleo e mineração com empresas americanas. Em outras palavras, entregamos alguns ovos de ouro, mas a galinha fica. A segunda, de setembro, apostava no cogoverno. Delcy e o general aposentado Miguel Rodrigues Torres com um papel de transição e Maduro com opção de exílio em países como Catar ou Turquia, que, convenhamos, são ótimos destinos para quem tem malas diplomáticas recheadas. É quase um reality show. Quem quer ser exilado? Com os amigos do ditador ligando para votar. O detalhe bonito nessa novela é o cuidado. As propostas mantêm o chavismo, trocam o elenco, mas não o roteiro. É como quando seu amigo troca de esposa por uma outra igualzinha, só que 20 anos mais nova. Aparência jovem, esquema antigo. E o general Rodrigues Torres tem currículo. Ex-ministro, ex-chefe de inteligência e um passado pesado em repressão. Ou seja, não era uma transição para a democracia, era uma transição de figurantes dentro do mesmo filme de máfia. A Casa Branca, segundo as fontes, descartou as ofertas. Por quê? Porque manter uma versão reformulada do chavismo seria manter as estruturas criminosas. É igual dar uma aula de ética para bandido e esperar que ele devolva o troco do roubo. Não cola. Ou seja, Maduro e seus colegas estavam até dispostos a ceder os anéis, mas vão acabar perdendo até os dedos mesmo. Como não amar o Trump? Aliás, nessa semana, o próprio Laranjão confirmou que autorizou a CIA a realizar missões secretas contra alvos na Venezuela. Aqui entra o método. Às vezes a exposição controlada é estratégia. É como naqueles filmes de espionagem onde o herói deixa vazar uma informação para testar quem é fiel. Analistas dizem que essa exposição pública de operações de inteligência é parte da tática. Criar dissidências, estimular coação psicológica, incentivar delatores. É a velha receita do inimigo fragmentado. Se você faz barulho suficiente, os ratos começam a sair do navio falando o nome do capitão. É o tipo de coisa que transforma o jogo de xadrez em jogo de paintball valendo a vida. O regime Maduro não age por honra ou ideologia, age por autopreservação e manutenção de privilégios ilícitos. Traduzindo, eles jogam por medo do fim do rodízio. E quando a proposta é troca de favores, alguns começam a pensar na própria pele. Quem não pensaria? Se você tem um cofre e alguém bate na porta oferecendo imunidade, talvez a curiosidade se transforme em narrativa. E não é de hoje que desertores oferecem colaboração. O caso do ex-diretor de inteligência Hugo Polio Carvajal é clássico. Figura poderosa no passado, agora negociando com a justiça americana. Ou seja, tem um manual de como virar delator 101 circulando por aí. E aí vem a bomba que, como todo bom TNT, fez eco no Foro de São Paulo. Javier Milei, que já perdeu a paciência algumas vezes e outras ganhou manchetes, compartilha a matéria que reproduz declarações de Carvalhal sobre financiamento de líderes de esquerda, inclusive Lula, por recursos da PDVSA. E muitas máscaras cairão. E aí a coisa pega fogo. Segundo a história contada por Carvajal, o chavismo financiou ilegalmente movimentos políticos por pelo menos 15 anos. E não foi pouco trocado de mão. Nomes de peso aparecem na lista. Lula, Kirchner, Evo Morales, Lugo, Humala, Zelaya, Gustavo Petro e até partidos europeus como Podemos e o Movimento 5 Estrelas foram citados.
É uma lista que transforma a diplomacia em ringue de boxe. Muitos socos, poucos árbitros. Claro que o delator tem motivação, colaborar para reduzir pena. Carvajal mira uma redução de tempo, enquanto embala documentos que podem causar terremoto político no hemisfério. Eu sempre digo, delator tem sempre um contrato com o tempo. Eles negociam memória por liberdade. Por favor, me ajuda. Aqui tem um detalhe bonito da burocracia. A Lei 9.096 de 1995, artigo 28, fala que o TSE pode cancelar o registro de um partido que receba recursos de procedência estrangeira. Traduzindo para o português que a gente entende, se provarem que o PT recebeu dinheiro de fora, o PT fica mais morto que a carreira do irmão da Sandy. Anistia o caralho, porra! Agora eu entendi o interesse americano enquanto planejam reunião com o presidente brasileiro. Notem o encadeamento de notícias e as declarações gota a gota das autoridades americanas. Imagina o Lula na Casa Branca e o Trump falando isso na cara dele. Aí a história fica bem clara. O gnomo de 9 dedos sempre defendeu Maduro com unhas e dentes, porque olha só, os caras são sócios. E se um sócio é pego e fala demais, o gambá do Guarujá vai estar em sérios apuros. É só ver a pressa com que ele mandou um avião da FAB para pegar a ex-primeira-dama do Peru antes que ela fosse presa e resolvesse delatar. E também a pressa da imprensa brasileira para esquecer o assunto. O que antes era sussurrado nos bastidores, tipo fofoca de boteco com medo de microfone, agora está documentado. Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência do regime de Hugo Chávez, resolveu abrir o bico nos Estados Unidos. E o que ele contou não é novela, é uma bomba atômica montada com palavras. O chavismo bancou, por pelo menos 15 anos, uma espécie de esquerda SA internacional, financiando líderes e partidos mundo afora com dinheiro sujo da PDVSA, a petroleira que hoje mal consegue encher o tanque de um Fusca. Durante mais de uma década, a ditadura venezuelana bancou campanhas e partidos como quem paga a assinatura do Netflix da Revolução. Plano Família Bolivariana Premium inclui Brasil, Argentina e uma pitadinha da Europa. Tudo, é claro, em nome da solidariedade política. Só que na prática não era solidariedade, era investimento, compra de influência, uma espécie de corruption with love, versão tropical. Eis aí o verdadeiro porque Lula ama Maduro. Não era amor, era Pix. Amor com nota fiscal ideológica e comprovante de transferência vindo direto de Caracas. Agora, com as provas na mesa da justiça americana, o castelo de cartas começa a cair. E surpresa, o baralho era bolivariano. O elo entre o Foro de São Paulo e os cofres do chavismo está escancarado. E o mundo começa a ver que, enquanto o povo venezuelano comia farelo de ideologia, a elite da ditadura bancava campanhas milionárias para plantar governos amigos. No Brasil, inclusive. Não é coincidência. É plano de expansão. É corrupção internacional com perfume de Che Guevara e extrato bancário suíço. Ou, para simplificar, o socialismo é tão igualitário que até a propina é distribuída entre os camaradas. Ah, então a novela virou filme de vingança, e com um final feliz para quem curte ver pombos caírem do ninho. Pelo visto, o Trump vai ganhar um Oscar de geopolítica. Melhor diretor de colapso de ditaduras. Responsável por enterrar o Foro de São Paulo e, de quebra, dar um enterro simbólico para tiranetes como Maduro e o amigo da foto, Lula. O Foro de São Paulo, esse fino clube de líderes amigos do abraço e do caixa, comandado por Lula, Petro e Maduro, agora está sofrendo perdas financeiras significativas com o desmantelamento dos cartéis. Em breve, alguns líderes dos cartéis irão cobrá-los. E também irão para cima dos juízes corruptos. Pode anotar. Eles estão deixando a gente sonhar. Eu só espero que seja bem rápido, senão não vai sobrar Brasil.
Até bem pouco tempo atrás, o Foro de São Paulo era considerado teoria da conspiração de gente de direita. Agora, esfíncteres comunistas se contraem por toda a América Latina ao som do canto de Hugo Carvajal. Agora, apertem os cintos e anotem o roteiro básico do Plano Trump, versão 1.0. 1. Capturar Maduro e oficiais do Exército, o pôster oficial do Capture and Confess. 2. Conseguir delações que apontem Cuba como a conta corrente do esquema. Imagine o extrato bancário. Transferência, 15 anos de influência. 3. Derrubar o regime cubano, porque se a fonte estiver zicada, corta-se a água da plantação inteira. 4. Colômbia e Brasil, nessa ordem, serão os próximos alvos, com direito a flash mob de repórteres e hashtags histéricas. Quero censura! Censura! O Bozo tá voltando! Vai dar ruim pra gente! Petista! Censura! Os Estados Unidos deixaram o comunismo fincar raiz em Cuba, que era quase um quintal americano, e isso se espalhou um bocadinho de influência por todo o continente. Foi um erro histórico? Muitos dirão que sim. E Trump, segundo o roteiro, está com sangue nos olhos para consertar esse erro. Expressão dramática que, traduzida, significa vontade política, mais logística, mais vontade de causar impacto. Conclusão? Se o show continuar, teremos mais capítulos, mais delações e um bocado de políticos explicando como não sabiam que aquilo era Caixa 2 Internacional. Se for rápido, ótimo, sobra Brasil. Se demorar, bom, aí a gente terá mais episódios para maratonar com pipoca e legendas. Se em Gotham bastou um chinês para derrubar a máfia, imagina o que um venezuelano delator pode fazer com o Foro de São Paulo. O Harvey Dent de peruca loira já deve estar afiando o sorriso, e o Lula, nesse momento, torcendo para que a moeda caia em pé. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou milhões de integrantes de milícias armadas a se prepararem para defender o país. Me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.